Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha com vocês para mais uma aulinha de geografia. Nesta aula, especificamente, nós vamos trabalhar a questão da educação, tá? Seguindo aquela tendência, então, de análise dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030, hoje nós vamos trabalhar aí com o objetivo, então, relacionado às questões em torno da educação, tá? Então é importante que nós entendamos que para a ONU, né, grande parte da resolução dos problemas sociais, econômicos e muitas vezes até mesmo ambientais permeiam aí uma boa educação dada ao ser humano, tá? Então nós vamos fazer uma análise em torno dessas questões que envolvem a educação, tá bom? Vamos começar aqui pensando um pouquinho sobre os fóruns que desenvolveram discussões sobre essas questões, sobre a educação, ao longo aí das décadas, né, e que de fato desenvolveram alguns mecanismos aí que tentam resolver esse problema. A primeira delas, então, ocorreu em 1990, foi o Fórum de Jomtien, na Tailândia, né? Aí, posteriormente ao ano 2000, nós tivemos um outro fórum, né, onde reiteramos essas delimitações desenvolvidas lá na Tailândia, em Dakar, no Senegal, né? Lá ocorreu, então, o Fórum Educação para Todos. Então, já desde a década de 90, né, a década dos anos 2000, final do século XX, início do século XXI, a discussão sobre a questão que envolve a educação, ela foi debatida, né, a exaustão, e 164 nações assinaram esse fórum, esse compromisso aí, implementados mais precisamente pela Unesco, para melhorar as questões que envolvem aí a educação a nível de mundo, tá? Então, na conferência de Dakar em 2000, né, nós tivemos aí os objetivos a serem alcançados até 2015. Depois de 2015, tivemos o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, previstos na Agenda 2030, né? Então, ali nós tivemos outras delimitações. Mas, à época da Conferência de Dakar, a ideia, então, era ampliar e aperfeiçoar os cuidados e educação, né, para a primeira infância, principalmente para as crianças, assegurar até 2015 que todas as crianças, particularmente as meninas, tá, tenham acesso à educação. Daqui a pouquinho você vai entender por que o foco em cima das mulheres, das meninas, tá? Assegurar que sejam atendidas as necessidades de aprendizado de todos os jovens e adultos, tá? Mesmo na idade pós-escolar. Alcançar até 2015 a melhoria de 50% dos níveis de alfabetização dos adultos, né? Eliminar as disparidades, né? Tópico 5, de gênero, então, principalmente no ensino primário, criar um parâmetro ali de acesso à educação tanto com relação aos homens e às mulheres. E por último aqui, né, nesse relatório de monitoramento da educação para todos, melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência de todos, né? Principalmente na alfabetização linguística, que seria a, a língua materna da pessoa, em cima da matemática também, e a capacitação para essa pessoa, né, se desenvolver socialmente, ou aquela educação essencial para a vida, tá bom? Então, bem legal a gente entender essas questões que permearam a Conferência de Dakar já nos anos 2000, tá, pessoal? Então, já aí, mais ou menos nos anos 2000, né, na próxima reunião que nós vamos ter ali, em Dakar também, nós tivemos o desenvolvimento do milênio, né, o chamado ODM aí. Uma reunião que foi feita lá por algumas lideranças mundiais das Nações Unidas em Nova York, né, que acabaram adotando a declaração do milênio aí. Nessa época, então, né, foram desenvolvidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ODM, e aí o ODM número 2 já fazia menção, na época, sobre a questão da importância da educação para você eliminar alguns problemas sociais como a pobreza, tá? Que nós vamos aprofundar um pouco aqui. Mas, vias de regra, já desde 1990, né, até 2015, chegaram-se a algumas conclusões com relação a, a esses objetivos de desenvolvimento do milênio aí em 2015. Algumas coisas curiosas vão acontecer, como, por exemplo,
a taxa de matrícula líquida do ensino primário em países em desenvolvimento chegou a 91%. Isso é um aumento de 83%. Então, muitos países pobres em desenvolvimento estão fazendo serviço de casa, mas ainda não é o adequado, mas melhorou bastante. Tá? Outra coisa, o número de crianças não escolarizadas com idades para frequentar o ensino, né, diminuiu de 57 milhões em 2015 para 100 milhões, tá, em 2020 e em 2000. Então, também um número positivo. Entre 90 e 2012, o número de crianças matriculadas no primário na África subsaariana, né, quase duplicou, saltou de 62 para 149. Então, números interessantes aí de melhoria da qualidade do ensino, tá? Principalmente no tocante à questão do ensino primário, tá? Nos países em desenvolvimento, as crianças mais pobres têm 4 vezes mais probabilidade de não serem escolarizadas, então é um paradoxo aqui, né? Ao mesmo tempo que você tem números positivos, é um piscar de olhos para nós termos uma reversão desse quadro, tá? Porque a questão é seríssima. Muitas vezes a criança deixa de estudar para ir ajudar na família, trabalhar muito cedo, tá? E a taxa de alfabetização de jovens de 15 a 24 aumentou globalmente de 83 para 91, tá bom? Então, nós temos alguns dados aqui que mostram para você esses números, né? Que são números interessantes, né? E uma redução por consequência aqui, tá? Aí, devido a algumas crises, tensões, aí ele trata as questões que envolvem o mundo. Mas o gráfico que eu queria mostrar para você é esse índice de paridade de gênero para a razão de matrícula no ensino primário, secundário, superior em regiões em desenvolvimento. Então, perceba aqui, ó, nós temos a bolinha azul como primário. A bolinha transparente vermelho é secundário e o superior é a bolinha vermelha, tá certo? Então, perceba você que quando a gente pensa no ensino primário, que era um dos objetivos lá do ADM, o que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter exatamente uma chegada das crianças no que era esperado pela ONU, ó. Pelo menos em grande parte do mundo, você vai encontrar isso, salvo exceção do sul da Ásia. Aqui estamos falando da Índia, sul e sudeste asiático, mas todo mundo conseguiu chegar. Agora, perceba você que em todas essas regiões em desenvolvimento, seja ela na África subsaariana, nós temos um distanciamento, né, do secundário. Alguns conseguiram chegar, outros não, como a Ásia Ocidental, ó, veja bem. E quando nós falamos em ensino superior, a coisa fica mais tensa ainda, porque aí você vai ter esses números interessantes acontecendo no norte da África e na América Latina e Caribe somente. O restante, todos permanecem ainda com ensino muito básico. Então é interessante você entender esses dados aí, porque, de acordo com o Fórum Mundial em 2015, né, os chefes da delegação e tal fizeram uma reunião lá na Coreia do Sul, uma cidade chamada Incheon, em 2015, e nessa reunião eles chegaram a no acordo de Mascate, né, que foi um acordo aí que tenta vislumbrar um acesso universal do ensino secundário e superior em diferentes regiões aí. Por quê isso, né? Porque é importante que nós entendamos o seguinte, pessoal, quanto maior a escolaridade da pessoa, segundo a ONU, e isso é um fato, nós vamos ter uma diminuição da pobreza, nós vamos ter, entre outras coisas aí, uma escolarização das mulheres vai fazer com que diminua a taxa de mortalidade infantil, porque daí as mães conhecem, conseguem fazer o planejamento familiar e conseguem também saber o caminho a se tomar diante das doenças dos filhos, né? E a ONU diz também que a cada ano de estudo, a pessoa consegue aumentar 10% da sua renda. Então, se a pessoa quer se dar bem na vida, é através do estudo mesmo, não tem outro caminho, isso é comprovado cientificamente por estudos. Estudos esses que foram, né, levantados aí a partir do Acordo de Mascate, lá no Fórum Mundial de Educação em 2015, e são dados estatísticos que confirmam para você, né? Eu não coloquei aqui para você números de países desenvolvidos, mas se colocasse, você ia ficar chocado, porque é através dele que você vê essa disparidade. Quanto maior a escolaridade, menor os problemas sociais, tá? Inclusive, com relação às mulheres, a questão do planejamento familiar. Por isso, a ideia de você fomentar, né, a educação, principalmente entre as mulheres.
fazer a paridade do estudo de gênero aí, né? Que elas tenham acesso para que nós tenhamos a resolução de vários problemas. Se você resolve o ODS Educação, você elimina vários outros problemas lá de igualdade de gênero, econômico, socioeconômico e por aí vai, tá? Então, é importante você entender isso. Olha aqui, ó. Até essa frase aqui, ela é interessante. Olha o que ela diz, ó. Por fim, a educação é fundamental para combater a mortalidade infantil, pois há uma relação direta proporcionalmente entre o nível de escolaridade das mulheres e as chances de sobrevivência de seus filhos. Ou seja, quanto maior é o grau de instrução da mãe, menor se torna a chance do seu filho falecer, caso venha ter algum problema, né? Então, nós só viemos aqui com essa frase coroar aquilo que eu já tinha dito para você, que é importante a questão da educação, tá? Educação é essa que nós também podemos estar detectando através do IDH, né? Porque o IDH ele vai ter os 3 indicadores lá, que é a renda per capita bruta, vai ter a taxa de analfabetismo e vai ter a expectativa de vida, onde você consegue detectar aí como os países estão se desenvolvendo ou investindo, né, na questão da educação aí, né? Vale ressaltar também que o desenvolvimento social de um país, economicamente falando, está assentado na questão da educação. Quanto mais educação você proliferar, mais ciência, pesquisa, tecnologia, registro de patentes, de marcas, de equipamentos tecnológicos que têm maior valor agregado nas importações e exportações. Então, você melhorando na educação, você mata, né, com vários problemas de uma vez só, tá? DH nós vamos aprofundar depois, mas, via de regra, é importante a gente estar atento que, através do DH, você consegue mensurar também como está o analfabetismo, tá bom? Então, e o futuro da educação? Como é que vai ficar, né? A pergunta que se faz aqui no texto, né? De acordo com as tendências atuais, então, do relatório de monitoramento global de educação, em 2016, temos aí alguns obstáculos a serem vencidos, né, até 2030, onde nós temos a Agenda 2030, e se não me falha a memória, o ODS de educação é o ODS 4, né? Então, você tem uma tabela que depois eu queria que você lesse lá com tranquilidade, né? As metas do ODS 4, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que trabalha com educação, tá? A ideia do ODS 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, né, entre os gêneros e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Tá? Então, você tem a meta número 1, a meta 2, a meta 3, a meta 4. Por exemplo, a meta 4, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que têm habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo, né? Então, através da educação, você faz com que as pessoas consigam andar com as próprias pernas, garantir o seu próprio sustento de uma maneira digna, né? Para sua família, saúde, educação, segurança, né? Sem depender tanto do Estado. Não que o Estado não tenha obrigação, mas, né, transformar o cidadão aí um cidadão responsável, né? E várias metas aí, né? Eu li uma para vocês ali, vamos pegar a meta 4C. Até 2030, aumentar substancialmente a oferta de professores qualificados, inclusive por meio de cooperação internacional para a formação de professores nos países em desenvolvimento, principalmente os países de menor desenvolvimento relativo e os pequenos, né? Estados insulares em desenvolvimento. Insulares seriam países, vamos dizer assim, países na forma de ilhas, né? Então, esse ODS Meta 4C, ele já preconiza uma cooperação entre os países ricos e pobres para melhorar a capacitação dos professores, que, por consequência, melhora a capacitação do ensino em países mais pobres, né? Então, bem interessante a gente estar antenado com relação a isso aí, tá bom? Agora, vale a pena também a gente está esperto aí que existem alguns problemas aí que não foram resolvidos, tá? Nem tudo é lindo, maravilhoso. Nós estamos diante de pensamentos, estamos diante de discussões que, em grande parte, não foram resolvidos, né? Você sabe que é por meio, então, da educação que a gente pode reduzir a pobreza, erradicar a fome, melhorar ações de prevenção a doenças, né? Equiparar os homens e as mulheres, né?
desenvolver uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, tá? Inclusive com a manutenção de um Estado democrático de direito aí, tá? Mas muitas regiões nós não temos isso. Então, nesses fóruns se faz essas discussões, tá? E nessas discussões tem algumas coisas aí que a gente tem que salientar, né? Como milhões de pessoas podem sair da pobreza, deixando de ganhar 1,5 dólares por dia. Você tem noção o que é 1,5 dólares por dia para uma pessoa sobreviver? Seriam 5 reais. Pensa aí se você conseguiria sobreviver com 5 reais ao dia, manter sua higiene pessoal, né, ter sua moradia, garantir a salubridade da sua família. Então, tem que ver que o problema não foi resolvido ainda, tá? Na África subsaariana, né, a vida de milhões de crianças poderiam ter sido salvas se lá as mulheres tivessem educação nas décadas, né, nos anos finais da década de 2000, né, e segundo a Unesco aí, 58 milhões de crianças estão fora das escolas ainda, né, não tiveram acesso à educação primária, né. Eu acho que o que fica aqui de lição é a gente tentar entender um pouco aí como é que essa educação está a nível de mundo, mais especificamente a nível de Brasil. Mas Brasil é assunto para a próxima aula, tá bom? Pessoal, tranquilo? Então, espero que você tenha compreendido aí um pouco sobre o assunto, né, essas questões que envolvem educação no mundo. Depois nós discutimos um pouco sobre educação no Brasil, tá bom? Sucesso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.